ao vivo aqui, mais um domingo. Vou convidar as minhas duas convidadas, a Darleden e a Cida, assim como no domingo passado. Uma live muito gostosa de ouvir, de acompanhar. Teve o gostinho aí, né? Oi, Cida, já tá aí? Oi. Darleden não está aparecendo aqui para mim. Uau, por quê? Tava invertida a câmera, por isso. Convidei também a Darleden. Então, estão as duas agora convidadas. Vamos ver se a gente já consegue falar com as em três novamente. Ó, o Tadeu já está por aí. Obrigada. Oi, Darling, bom dia. Oi, Bom dia. gente, bom dia, bom domingo a todas, a todos. Hoje deu certo, estamos todos É, por aqui. exatamente. Bom, muito bem, muito bom O dia, eclipse já Camila. passou, o retrógrado também. E aí dizem que a prática leva à perfeição, né? Então, a gente está aí evoluindo, né? Então, semana passada foi a nossa primeira live, hoje nossa segunda live. Vamos voltar com as nossas provocações sistêmicas, né? Eu vou tentar ver se eu consigo mudar aqui. Não está dando de colocar, vou colocar o comentário pinado aqui. Provocações sistêmicas. E aí, me fale um pouquinho, vamos nos apresentar. Hoje a gente vai ter convidados novos, né? Então, ó, o Sim, Tadeu, olá meninas, recebendo sabedoria em um domingo. Ai, gratidão, Tadeu, acompanha a gente aqui então, que gratidão, Tadeu. Bem-vindo aí, bom domingo para você. muito Hoje legal. eu acordei cedo, mas fiquei fazendo reflexões, adoro ficar na cama fazendo reflexões, e me vieram tantas, assim, um filme do que é a prosperidade na vida, quantas coisas, assim, a gente precisa estar numa postura de observador para observa. Foi muito interessante, eu fiquei vendo, assim, filmes, assim, de diferentes olhares, de diferentes Tá dando um eco para pessoas, vocês famílias. também? Oi? Tá dando um eco para vocês também? Tá dando eco para vocês também, não? Assim, Para mim, É, não. um ruído? não, Não. acho Não? que a Darlene, ela fala um pouquinho só, um pouco mais longe, né, do celular, daí às vezes dá um eco assim do ambiente que ela tá, Vou né? chegar mais pertinho. Agora eu tô mais pertinho, tá? Isso, Bem isso, pertinho. isso, tá Dá para ótimo. dar um beijinho na Cida, ó. Aham, Tão pertinho. sim, então, vamos lá, meninas. A gente falou um pouquinho no domingo passado. Eu vou só pedir para antes vocês se reapresentarem, né? Como se fosse a primeira vez, porque a gente Como está se aqui com fosse. pessoas novas. E aí a gente vai falar um pouquinho do nosso. O propósito dessas lives que a gente está fazendo é a gente trazer aí provocações sistêmicas, né? A Darleden e a Cida trabalham com constelações sistêmicas, e aí a Cida com uma especificidade, a Darleden com a outra, cada uma fala aí. Então eu vou deixar vocês se apresentarem, uma de cada vez. Então tá bom. Da semana passada acho que a Darlene começou, né? Essa semana eu começo então, vou fazer um bate-bola. Eu sou Cida Gonçalves, né? Quem quiser já me seguir lá no Instagram, que não me segue ainda. Quem já me segue, divulga para seus amigos para seguirem. Agora eu tô ficando mais marqueteira, viu? Trabalho com constelações organizacionais, né? Familiares também, mas o meu foco principal hoje é pela via do organizacional, né? Tenho uma experiência vasta aí nas áreas, nas empresas, né? De mais de 40 anos, não vou falar quantos, 40 e tantos. E temos estudado aí, né? Tenho estudado há algum tempo já essa questão da prosperidade, da abundância, do dinheiro, né? Do porquê. Porque, afinal, a gente se sente abundante ou se sente na escassez, né? Isso eu tenho estudado muito nos últimos tempos. E com isso a gente vai multiplicando o conhecimento aí, né? E compartilhando. Então, rapidamente é isso.
Ok. É uma Darling. bênção e uma alegria ter cruzado o caminho da Cida. E a Cida, uma grande amiga já. Temos histórias parecidas, mas eu saí das organizações porque eu queria trabalhar mais no indivíduo, com o individual, com o ser humano, fora do campo do trabalho, mais no seu campo pessoal, relacional. E eu acabei trabalhando as constelações muito para relacionamentos. E não sou só consteladora, não. Eu trabalho com várias linhas terapêuticas, mas a constelação ela tem uma pegada interessante, porque ela mostra muitas coisas que a gente não vê, que nas outras terapias parece que elas não estão olhando exatamente para esse ponto, né? Então a gente vai aprofundar. Eu também sou uma pesquisadora dessa área da prosperidade, porque ela é um sentimento mesmo, viu, Cida? Você tem razão. Eu tenho uma fala que diz: eu sei qual é a sensação de. Eu sei qual é a sensação de ser próspero, eu sei qual é a sensação de ter dinheiro, eu sei qual é a sensação de não ter, eu sei qual é a sensação de ser feliz. E aí, muitas vezes, as pessoas que são mais melancólicas, que têm mais dificuldade assim de lidar com a mudança, às vezes elas demoram um pouco mais e ficam naquela sensação prolongada. Falo de cadeira porque eu tenho essa característica, então para mim é bem comum entender isso. Às vezes um mês parece 3 anos, né? Porque passou alguma coisa que para essa pessoa puxou mais, né? Depois passa, você fala, nossa, mas foi um mês, 30 dias, 20 e poucos, né? Mas para a pessoa a sensação ela é prolongada. Então eu sou uma pesquisadora também, porque eu acho curioso isso, né? E como também é possível quando a gente encontra ferramentas, porque são ferramentas, né? Que a gente lida com a mente, com a emoção e pode fazer diferente. Então, nesse aspecto, a gente se complementa muito, né, Cida? Porque nós estamos sempre pesquisando, entendendo, buscando e percebendo na gente mesmo para poder contribuir com as outras pessoas. E eu também tenho uma coisa muito certa em mim, assim, que pelo menos foi acontecendo isso ao longo da vida, até na própria vida profissional específica, técnica que eu atuava, que sempre que eu aprendi alguma coisa, eu queria compartilhar, uma coisa assim, para mim, natural. Talvez eu estou honrando uma missão da minha mãe, que queria ser professora, até falei esses dias para as minhas sobrinhas, que tenho muitas sobrinhas professoras, né? E aí eu talvez tenha herdado, né? Tenha tido essa herança, e como essa herança é muito boa, eu não quis me livrar dela, né? De compartilhar as coisas, de gostar de aprender e gostar de compartilhar também. Parece não, quando a gente compartilha, a gente aprende ainda mais, a gente reforça o aprendizado. Então eu amo esse movimento e estou sempre fazendo porque me faz bem para mim, isso também é prosperidade. Né? Uhum. E a gente tem idades, sabe, Carol? E em cada fase das nossas idades, a gente tem algumas missões, uns propósitos, que é aquilo que nos movimenta mais, né? E depois dos 50 e poucos, a missão é compartilhar. É um espírito transformador dentro de nós, porque nós vivemos e agora a gente quer ajudar e compartilhar. E normalmente a gente vai fazer isso com as pessoas que são mais jovens, porque as pessoas que também, quando nós éramos mais jovens, né? Fizeram isso conosco. E aí é como se fosse um equilíbrio. Agora eu quero oferecer tudo isso aqui. Os professores, os mentores, os mestres. Foram muitas pessoas na caminhada. Se a gente fizer uma lista, nossa, tem muito a agradecer, né? Então daí já... Oi? Oi? Posso continuar? Pode. Dá para a gente entrar... É que eu vou mudar um pouquinho do assunto agora, sim. Mas dá para a gente entrar, né? A partir daí... no nosso assunto de recapitulação da semana passada, que a gente deixou uma tarefinha para aqueles que participaram. Para aqueles que hoje estão vindo pela primeira vez, a gente pode começar, né? E a reflexão que a gente trouxe, que a gente deveria, ao longo dessa semana passada, né? Mas dá para a gente fazer a partir de agora, né? Uma reflexão entre o dar e o receber. A Helena Tem está alguém que dizendo... perguntou aí, Carol, se temos
se uma de nós três está com alguma coisa ligada à TV, alguma coisa, porque está picotando o áudio, ou mais alguém falando, ó, Ah, sim, a Leila. e está dando alguma interferência. Bom, eu só tenho o meu computador ligado aqui, mas ele não está com nada em áudio, está inclusive com o áudio fechado. Helena, vê se é quando eu falo, Carol, ou quando a Cida, ou quando a É quando a Darlene fala, pode. Darlene fala. Ah, Vamos ver. É quando a tá. Mas Darlene aqui não fala. tenho Pode nada ser que seja ligado até na também. vizinhança alguma coisa, né? Pode Uhum. ser. Ó, tá vendo? E a Cristiane também nos trouxe um bom dia aqui de comentário, então vou só dar bom dia também especial porque ela escreveu. Gente, se vocês tiverem então mais comentários aqui, escrevam pra gente. Vamos tentar continuar, ver se para esse picotado então. E aí, então, assim, ó, a gente deixou, né, essa tarefinha, mas a reflexão é que a gente quer provocar agora, né? É se a gente consegue olhar para como que está esse nosso equilíbrio entre o dar e receber, entre o dar e tomar. Fala um pouquinho para a gente, Cida e Darling, o que que é esse dar e tomar para quem não conhece ainda, né? É uma das leis sistêmicas, né, trazida por Bert Hellinger, é isso? Então, explica um pouquinho para a gente. Pode falar, Darlene. Tá bom, vocês aproveitam e vejam se está picando aí, né? Toda vez que eu Agora faço uma parou. troca de energia em tudo, tá legal? Eu faço uma Uhum. troca de energia com tudo, né? Tudo é uma troca. Então, assim, eu gosto de trazer esse exemplo, né? O meu vizinho levanta às 5 da manhã para fazer pão, porque ele é o padeiro da cidade, aqui do bairro. Então, assim, ele colocou a energia dele lá, ele está preparando. Quem levanta cedo já acorda com esse cheirinho bom de pão aqui da vizinhança, né? E além disso, é muito bom o pão dele. E aí ele coloca essa energia e eu vou lá e eu vou então fazer uma troca de energia. Qual que é a troca de energia que a gente tem hoje nessa área do comércio? É a troca da moeda, né? Eu não levo mais uma galinha e ele me dá, né, um saco de pão. Ele me dá por troca de moeda. Eu levo meu dinheiro e ele me dá. Então nós trocamos essa energia. Mas como que chegou esse dinheiro para mim? Então, como eu trabalho na linha da terapia, o meu dinheiro vem a partir do que eu ofereço, como alguém que chega e que eu contribuo para que essa pessoa possa ficar melhor. Como que ela pôde receber essa contribuição? Porque eu estudo, eu trabalho, eu coloco meu tempo a serviço disso. E ela me traz esse dinheiro de que maneira? Sei lá, trabalhando na área da construção. Então, esse equilíbrio precisa estar acontecendo o tempo todo, né? Que é um equilíbrio de valorização das energias, equilíbrio de valorização do dar, eu estou dando e eu estou recebendo. Se o meu padeiro me entrega esse pão todos os dias sem me cobrar, como é que ele vai poder fazer a parte dele, né? Pagar a luz, comprar o carro, viajar, eu não sei o que ele precisa, né? Se eu também faço dessa maneira, como que eu poderei viver? Então, entender esse equilíbrio e respeitar que é uma energia e que essa energia tem um valor de troca, é o campo do dar e receber. É um exemplo, né? Trazendo por exemplo, para as organizações, né? Eu trabalho muito isso na equipe, nas equipes e tal, porque às vezes você tem a tendência de supervalorizar o que você entrega, né? Ou diminuir, também tem, né? Então, e quando você vai fazer não entra só na questão do salarial, né? Mas na questão com o cliente, todas as questões dentro da organização se vê isso na vida privada também, na vida pessoal também, mas na organização o foco acaba sendo muito grande nisso aí, por quê? Porque as empresas têm, né, negócios, têm serviços, têm produtos e o tempo inteiro estão oferecendo isso. Bom, esse dinheiro vai para uma série de atividades da empresa, gestão, pagar fornecedor, outra troca, então, pagar os funcionários, né? Fazer toda essa estrutura, essa máquina que o pessoal diz, funcionar. Então, se isso estiver equilibrado, né? Se eu estiver valorizando bem quem me fornece, quem presta o serviço ali, que é o funcionário, se o funcionário estiver entregando, né? Entregando equivalente àquilo que ele recebe. Tudo isso é dar e tomar, dar e receber.
Então, é bem interessante a gente, quando começa a refletir sobre esse viés, sobre essa filosofia que eu chamo, né, a constelação, a sabedoria sistêmica, eu diria que está, que permeia, que baseia a constelação, eu para mim, vivo isso como uma filosofia de vida, né? Isso ajudou muito a clarear muitas coisas e o porquê acontecem determinadas situações também. A gente pode dizer assim que, então, também é uma relação que oculta, assim, de que a gente não está com aquilo escancarado na nossa cara, vendo, e daí a gente tem como analisar, então, ao passo que a gente se torna o observador das nossas ações, das nossas decisões, daquilo que a gente fala, e não deixa a vida passar só no automático, é isso, então? É bem bom quando você fala oculto, porque talvez para quem desconheça as constelações familiares ou quem está começando, às vezes, entra numa fantasia. Uma fantasia de que existe uma mágica que resolve todas as questões oculto e agora liberou tudo aquilo. Mas é muito bacana, porque assim, tá oculto porque eu não estou vendo, né? Eu não estou enxergando. Se eu tirar o óculos, eu vou enxergar mais turvo, né? Porque eu tenho uma necessidade de usar. Agora, quando eu coloco, fica tudo mais claro, né? Então, assim, eu trago essa clareza, a gente chama de luz, né? Eu ponho uma lanterna e eu enxergo. Tá tudo escuro e eu enxergo. Eu ponho um óculos, uma lente e eu enxergo. E quando eu enxergo, eu vejo o porquê que às vezes eu estou passando por algumas situações que eu dou um nome de oculto, como destino, dou um nome de azar, dou um nome de, eu tô, sei lá, aquelas expressões engraçadas, né, que tem, né? Tá tudo dando errado. Para mim, não é. É que eu tô. É que nem eu passar, e eu fiz isso em Curitiba várias vezes. Eu passava a noite num desses semáforos que são eletrônicos e eu não via quando ele piscava. Entre o verde e o vermelho, ele era rápido. Quando eu não via, eu passava e daí levava a multa. Levei umas 3 vezes, eu falei, mas que oculto isso? Eu não estou enxergando que isso tem um limite. Ele tem um tempo que eu tenho que passar. Na hora que eu entendi, eu não passei mais, não levei mais multa, né? Então, esse é o oculto das nossas vidas. A multa são essas dificuldades que a gente passa, e às vezes até repetidamente, e parece que a gente não vê saída, mas é porque está oculto em mim, porque eu preciso enxergar a desordem que eu estou envolvida, né? E quando eu enxergo, pronto, caminho andado, não vou mais passar no farol vermelho. Que pena, estou falando que está picotando bastante. Quer que dou uma saída e entre de novo? Não sei, vamos ver. Me derrubar e me chamar de novo. É como se fosse realmente um sinal de rádio, uma onda oscilando. Tem como eu sair e eu entrar de novo? Aí que eu te convido de novo, então. Tá. Então vamos ver. Vamos ver se isso resolve. Isso. Mas ainda você está aqui. Eu estou aqui, pode me derrubar. Você vai lá no X e sai. Então vou lá sair. Em cima. Tchau, até daqui a pouco. Isso, vamos ver. Continuem com a gente aqui, gente. Só mais eu vou falar agora para ver se por acaso interfere a minha fala. Não, né? Quando eu falo não pega nada, né? Não, mas pode ir falando. Tem algo. Então, a Darleden estava comentando sobre esse oculto, né? É que muitas vezes a gente está atento em tantas outras coisas que a gente não percebe que pode ser aí. E também, se a gente não tem conhecimento desse assunto, com esse ângulo de visão, né, como ela falou, deu o exemplo do óculos, quando eu coloco o óculos, eu vejo, então pode ser que seja essa questão aqui que está em desequilíbrio, né? Eu entrego muito, recebo pouco, ou eu entrego pouco, recebo muito, então eu acabo percebendo que pode estar aí a causa de alguma, às vezes, insatisfação, né, por ambas as partes, pode ser alguma questão que incomoda, né, mas a pessoa não sabe o que é,
Às vezes ela fica ali, eu não estou muito bem naquele lugar que eu trabalho, ou com aquela pessoa que eu me conecto para fazer negócios, etc. A gente não sabe exatamente o que é, mas, ó, alguém falou aí, a Franciane, que amou o É, exercício. Ah, percebeu se que ela não. quiser fazer mais algum comentário, né? Da onde veio esse amor do exercício, seria bem bacana também. Hum. Mas sim, sim, Franciane, quando eu comecei a perceber isso na minha vida, é como se eu tivesse realmente colocado o óculos para olhar com, com amplidão, assim, sabe? Fala, E aí, Darleden. Arleden Agora fala. vamos ver. Eu estava te ouvindo aqui. Talvez possa ser o dia de hoje, porque agora eu estou escutando uns barulhinhos, mas tudo bem, vamos assim mesmo, né? E tá bem bom. Essa questão dos exercícios, que a Franciane até falou, meio exercício, eles são ferramentas muito úteis, porque o que o exercício ele faz? Ele tira esse oculto. Quando eu faço um exercício, quando eu sento ao lado de alguém para conversar, obrigada, viu, Kela? Quando eu sento ao lado de alguém para conversar, quando eu trago luz para aquilo que eu estou pensando, quando eu coloco aquela emoção para fora. Ontem eu fazia uma fala com uma pessoa e contando, né, situações, e essa pessoa falou: mas há alguns anos atrás, essa pessoa tem mais tempo de experiência que eu, alguns anos atrás era muito comum que nas famílias acontecesse isso e aquilo. E a hora que ela foi trazendo aquilo, eu falei, olha que curioso, né? Eu sei disso, historicamente, mas ela viveu e eu não, porque ela tem uma geração atrás da minha. E quando ela falou, eu falei, parece que clareou algumas coisas que eu estava querendo colocar luz e não conseguia, porque a minha geração pensava diferente, a minha geração foi preparada para fazer coisas diferentes do que a geração dela, e ela, então, ela pode falar, ó, eu vivi isso, eu experimentei uma outra coisa, e agora eu estou vendo a sua geração fazer. Mas não quer dizer que a sua geração é certa, ou a minha é certa, ou que nós sejamos errados, apenas fazemos diferente. E só o fato de trazer luz para isso que vai estar oculto me fez refletir sobre um monte de escolhas, né? Então, esses exercícios são muito bons, porque às vezes a gente fica, como eu falei, algumas pessoas sentem mais, né? Então, ficam numa confusão de sensações. E aí a mente fica confusa e não consegue dar um passo à frente. Isso é o oculto, né? E a hora que eu coloco o exercício para frente, a hora que eu faço o movimento, pronto. Já agora eu posso olhar diferente. Então, agora eu posso fazer diferente. Tem mais uma informação. E tem consequências bem interessantes que ocorrem com esse desequilíbrio do dar e receber, que a gente nem imagina que a origem é desse desequilíbrio, né? Porque o que acontece quando nós vamos olhar para o concreto que a gente conhece mais, que é dinheiro, né? Dinheiro, cifras, a gente não pode mais dizer dinheiro papel, porque agora não é mais assim, né? Dinheiro, cifras. O que você tem lá no saldo bancário? O que acontece quando a gente se sente devedor de alguém? Não é? Tem situações que a pessoa não consegue sustentar a relação. Olhar para o olho do outro quando deve para o outro alguma coisa. Às vezes não precisa ser nem dinheiro, né? Pediu emprestado tal coisa. Nossa, eu esqueci de devolver aquele livro. Eu esqueci de devolver aquele dinheiro. Ou eu não tenho dinheiro para devolver, né? E tenho que ficar pedindo adiamento do pagamento. Como que a gente se sente quando a gente está assim, devedor? Né? Ou como que a gente se sente quando alguém deve para você e você não consegue mais sustentar o fato da pessoa não estar devolvendo aquilo que ela deve, né? Ou, às vezes até é um empréstimo que às vezes nem é tão significativo o valor, mas como a gente se sente. Então é a mesma coisa com todo o equilíbrio de dar e receber. Todo equilíbrio a gente vai ter as mesmas sensações. Só que como não é a dívida aquela do dinheiro, do empréstimo de alguma coisa, você não tem noção de que é por causa daquilo que você se sente
desconfortável. Tem né? uma questão também, né, Cida? Tá engraçadinho, tá cheio de barulhinho mesmo. Parece que a gente está no fundo do mar hoje. Imaginem que nós somos todos sereios, então, né? Estamos falando do fundo do mar. Como muitas vezes nós podemos nos colocar como superiores e interferir mesmo, né? Interferir querendo salvar aquela pessoa, achando que ela não dá conta de resolver essa situação. Isso também é um desequilíbrio, né? Eu me recordo uma vez, numa sociedade, eu tinha acabado de entrar nessa sociedade, eu era muito jovem nessa sociedade, eu não entendia muito a dinâmica ainda dessa sociedade, mas, assim, logo no começo da sociedade, a gente enfrentou um problema financeiro e eu, que vinha de um pensamento já de empresas sólidas, que nunca tinha vivido a experiência de deixar de pagar funcionários, sabe? Eu peguei, fui à frente e disse assim, não, pode deixar que esse mês eu cubro a folha de pagamento. E aquilo ficou muito desequilibrado, sabe? Até voltar aquele dinheiro, e depois quando voltou aquele dinheiro, ele não tinha mais aquele significado que ele teve quando foi dado. Isso foi uma postura totalmente desequilibrada, até de desacreditar que a própria empresa daria conta de resolver. Mas, assim, essa é uma postura de salvador, né? Assim, e estava fora do lugar, né? Eu sou a última que entro numa sociedade, né? Se eu fui a última que entrei, tinha que ficar quietinha lá e entender o que era a dinâmica daquela empresa. Mas o sofrimento foi tão grande de ver, imaginar como é que eu ia poder trabalhar com aquelas pessoas que eram da minha equipe se elas não tinham dinheiro para pagar as contas. Eu não conseguia. Isso falava das minhas crenças, né? Então, foi bem Ótimo exemplo. Muito bom exemplo. E depois, para equilibrar aquilo, olha, gente, não foi fácil. Eu acho que não equilibrou até hoje, sabe? Eu acabei saindo da sociedade. Acho que não equilibrou, porque fica mesmo uma pendência, né? E são dinâmicas que estão lá. Ali são dinâmicas ocultas também, né? Então, aí, como é que eu lido com o dinheiro, como é que eu lido com as equipes, né? E aí você falou agora, né? Então, assim, deu uma informação importante, né? Eu acho que até agora, eu saí da sociedade, até agora, não acho que não resolveu o equilíbrio, assim. O que dá para a gente tirar como lição disso, assim, né? Para que a gente também ajude mais as pessoas a entenderem de que se você teve esse pensamento agora, sendo consteladora, né? Então, nada a gente pode parar, a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro, então, né? E sempre estar observando, porque a gente vai talvez repetir esse padrão de comportamento numa próxima relação, né? Sim. Eu acho que essa consciência, né, que você tem de que, nossa, que agora eu falei duas leis, né? Estava fora de ordem, hierarquicamente, né? Porque eu era a última da sociedade, eu deveria ter esperado o movimento sistêmico se mostrar. Me coloquei como salvadora, como se eles fossem menos, e eles iam dar conta, porque eles davam conta há tantos anos, não foi porque eu entrei que eles não iam dar conta. Eu tive o dissabor de entrar nessa época. Vai ver que eu entrei justamente porque eles estavam fazer alguma coisa. A gente entra e hoje, assim, hoje é bem isso, me colocar no meu lugar. Hoje eu já não faço mais, né? Então, assim, até cuido muito da sociedade, né? Eu observo muito a sociedade, porque atrás de uma sociedade tem pessoas, e atrás dessas pessoas tem crenças, e às vezes essas crenças são muito limitadoras e vão influenciar no movimento que eu já fui para frente. Eu já não quero mais repetir isso, né? Então, acho que honrar essa experiência, Carol, agradecer por essa experiência que me trouxe até aqui. Se eu não tivesse passado, eu talvez estaria lá ainda. E eu mudei até de outra coisa, né, Leden? Eu pelo menos tenho feito, né, eu chamo de limpeza sistêmica quando eu vou fazer uma constelação, porque daí eu faço uma limpeza daquela questão ali. Por exemplo, né, a gente tem casos assim, de uma pessoa, um empreendedor, que ele tem um funcionário, aí acontece alguma questão lá naquele cargo, ou naquele comportamento, ou ele não dá conta daquela pessoa com aquele comportamento, isso acontece também, às vezes não é questão da pessoa, é que eu posso não dar conta de lidar com uma pessoa que tem aquele tipo de comportamento. Então, a pessoa sai.
né? Se desligou daquela empresa. E depois não entra mais ninguém que fique. Então sai, um entra, sai, outro entra, sai, outro entra, sai. Então, quando acontece esse padrão, né? A gente pode fazer como no desequilíbrio que você perguntou, Carol, a gente pode fazer uma limpeza sistêmica. A constelação faz essa limpeza sistêmica, né? Para que Percebendo que cortou. aquela situação seja olhada, né? Seja olhada, chamo curada, né? Pode ser chamado curada. Eu chamo de limpeza, até porque no ambiente empresarial, quando a gente fala curada, fica uma coisa meio estranha, né? A cura no ambiente empresarial ainda não é, essa palavra ainda não é vista com o mesmo olhar que é no lado pessoal. Então, você faz essa limpeza, e aí, a partir dali, abre o lugar né, para um novo entrar, para não repetir o mesmo padrão anterior, tanto de um lado, do empreendedor, ou gestor, como do lado da pessoa que está entrando. Tanto que esses dias eu fiz uma constelação onde apareceu, a Dada já deve ter visto isso também, a pessoa que estava entrando, vamos dizer, o candidato a entrar naquela função, ficava lá no cantinho lá. Ele não entrava. Enquanto ele não tinha permissão daquele campo para entrar, ele não entrava. Tinha muita questão ali para ser resolvida. Então, ele se reservava, assim, ele ficava lá no canto. Se ele entrasse, por exemplo, se fosse uma pessoa que entrasse, com certeza ia dar mais confusão ainda, né? E foi bem engraçado, porque daí quando a gente foi fazendo essa limpeza, a pessoa só entrou, e a pessoa entrou depois. Ela entrou tranquilamente e colou do lado do gestor, do empreendedor que estava abrindo a vaga. E isso é algo assim que só vivendo para você realmente perceber que é assim que funciona, né? Às vezes falando, nem sempre falando é possível acreditar ou entender, compreender, né? Mas é bem o que nós falamos. Como está oculto, eu não estou vendo. E aí, a partir do momento que eu disponibilizo, vamos imaginar, pessoas que possam trazer essa informação, ou peças de madeira, ou bonecos, alguma coisa que vai clareando, né? Daí sai do oculto. Sim, e aí vem para a clareza. Nesse caso, até eu fiz com bonecos na água, né? Isso. Mas foi muito interessante, porque o gestor ficava olhando lá, mas por que ela não entra? Ela não quer entrar na minha empresa? Ela não quer fazer parte do nosso negócio? Pois então, vamos olhar para isso. Então, ó, tem uma pergunta ali, ó. Na constelação empresarial, quem deve participar são os colaboradores? Cida, quer responder para a gente? Representantes, né? A gente coloca representantes. Né? No caso da água, a gente tem os bonequinhos que podem fazer a representação. No caso de constelação em grupo, vão ser representantes, representando o determinado colaborador, o gestor, né? Mas não a pessoa em si, né? A pessoa interessada, por exemplo, o gestor, ele fica observando, né? A gente pode colocar ele no campo? A gente pode. Em determinados momentos, a gente sente que pode ser que seja necessário mesmo colocá-lo no campo. Mas normalmente são representantes, né? Que não tem vínculo, ou não sabem do que está sendo visto ali também, né? Às vezes, quando a gente percebe que pode ter algum vínculo, pode ter alguma relação ali que faz conexão, para haver isenção, a gente faz oculto, né? Então, ninguém sabe quem está representando quem, fica melhor, né? Uhum. Porque a nossa tendência é sempre querer trazer para o racional e achar que aquela movimentação ali é porque eu estou dizendo, eu devo ir, eu não devo ir, né? Com meus pensamentos, com a minha mente ali, né? A mente acaba trazendo essa autossabotagem ao campo, assim, podemos dizer, né? É que a constelação Pode familiar ela não vai trabalhar como se fosse, por exemplo, um psicodrama, onde eu vou psicodramatizar. Quando você olha numa atividade de psicodrama, você tem um processo lá também de sair do oculto, porque você tem um despertar, você percebe aquilo que você não estava percebendo, mas ali é uma representação.
Então, pessoas vão fazer uma cena teatral, né? Muitas vezes até exagerar algumas partes para que aquilo fique mais claro, mais elucidativo. Na constelação familiar, ela tem uma outra dinâmica, porque ela trabalha com essa chamada campo mórfico, que não é algo que eu vou dizer, eu já está pré-ensaiado, ou eu vou fazer o movimento que eu desejo. Não, ele tem um movimento que é um movimento próprio. Eu faço uma comparação muito parecida, como se tivesse um tabuleiro de xadrez, mas por baixo do tabuleiro tivesse um ímã que leva as pessoas a se mexerem. Mas o que é esse ímã, o que é esse tabuleiro? É a própria mente, o próprio consciente daquele grupo, né? Que só não está sendo visto porque não está tão claro. Por isso que até é interessante que aquele que quer olhar, observe, né, Cida? Ele até pode participar, mas quando ele observa, ele pode ver todos os movimentos. E aí, a partir daí, extrair um novo significado, né? Quando a Cida fala da cura, né? O que seria a cura? A cura é assim, tem algo que está me incomodando, tem um sintoma lá que está me incomodando. A partir do momento que eu sei como que eu posso olhar para aquele sintoma e ajudar aquele sintoma a não ficar mais ali presente, eu faço uma cura, né? Estou com uma dor de cabeça, eu percebo que aquela dor de cabeça é algo que eu me alimentei mal, meu estômago está pesado. Cuidei do meu estômago, aquela dor de cabeça vai embora. Então, assim, mas se eu ficar só olhando para a dor de cabeça e não entender isso todo, eu vou talvez ficar só no problema, no sintoma. Então, eu dou uma afastada. E aí eu olho com maior clareza. Daí eu trago lucidez, né? Luz, né? Para aquilo que está acontecendo. Eu queria... não sei se é possível já ir mudando de tema ali, Carol. Claro. Que a gente pediu, né? Para a gente não deixar finalizado de repente sem olhar para isso. A gente pediu para o pessoal, acho que foi a Darlene até que sugeriu, fazer aquele exercício de anotar, né? O que eu tenho, o que eu já tenho, o que eu... Lembra disso, Carol? Darlene. Sim, Então. começar a observar tudo que eu tenho, né? E se é fácil observar a quantidade de coisas que tem um filme que uma vez eu assisti, eu não vou dar spoiler dele, mas esse lado eu achei fantástico. A pessoa viajava no tempo e ela se apaixona e quer ficar num tempo bem antigo. E daí, quando ele olha para aquele tempo, ele fala, não, mas não tem penicilina nessa época, eu não quero. Então, assim, eu tenho um monte de coisa boa nessa época, mas eu não tenho alguns remédios, né? E é mais ou menos isso, né? Eu olho para tudo que eu tenho hoje e perceber quanta coisa boa que, quando eu falei dessa fala que eu falava com essa pessoa que tem uma geração anterior a mim, ela não tinha isso. Ela tem hoje, mas ela não tinha na época que ela era criança. Eu, quando já era criança, já tinha. Então, para mim, isso daí não fazia diferença. Eu já estava vivendo essa prosperidade, né? A prosperidade de casas, né, de alvenaria, a prosperidade de banheiros dentro de casa, a prosperidade de carro, a prosperidade de tantas coisas que né, hoje, né, de toda essa facilidade tecnológica. Então, assim, quando eu anoto, eu me dou conta. Assim como eu também não tenho noção daqui a 300 anos quanta coisa provavelmente vai ter, que a gente também não sabe, né? Porque não viveu aquilo, né? Mas se a gente depois puder olhar e falar, nossa, como eu imaginaria, né? Viver como vocês viviam. Eles andavam de carro na rua, ficavam presos no trânsito, a gente voa. Então, acho que é muito bom a gente fazer isso. E isso traz um agradecimento, né? Eu falei muito do agradecimento, né? De eu realmente agradecer, porque isso vai criando aqui no campo da emoção um lastro que te dá força para você viver cada momento que você está vivendo. Foi mais então vamos o que é a dica agora, então, para a gente dar para as pessoas que estão aqui e não vieram da semana, né, na semana passada, é só fazer uma lista, então, como é que é? É uma lista de perceber tudo que eu tenho para agradecer. Tudo. Né? Como é que eu posso observar tudo que está ao meu redor? Isso é uma atividade que a gente pode fazer no dia a dia, né, Darlene? Não assim, de uma semana para outra, porque a gente está analisando, mas
A partir do momento que eu, por exemplo, né, comecei a anotar, fazer agenda escrita, né, dos meus pensamentos, a observação que eu estou fazendo do meu dia, quando eu deixo passar, às vezes eu sonhei, aí, esqueci o sonho, não anotei na hora, né, ou vivi tal situação que acabei querendo falar, meu, eu preciso anotar para não esquecer isso, não anotei, não peguei o bloco de notas do celular, também não peguei um papel para fazer isso, e aí depois eu vou viver uma outra situação que eu repito, e nessa situação, poxa, mas eu já tinha passado por essa situação, como é que eu teria me comportado agora se eu tivesse observado como que foi da outra vez? Eu estou aqui, né, Carol? Vamos dizer que eu estou aqui. Se a gente pensar em questões de dinheiro, de matéria, né? Eu estou aqui. Tem pessoas que estão aqui e tem pessoas que estão aqui, né? Daí tem os intermediários também, né? Então, às vezes, eu estou me comparando, sempre olhando aqui, ó. E aí parece que tudo que eu tenho é pouco. Estou sempre na falta. E se eu olho para baixo, daí eu vejo quanto que eu tenho em relação a esse, né? Então, assim... Normalmente as pessoas só querem olhar para cima. Mas é um bom exercício. Eu faço de vez em quando, né? Porque, assim, quando eu olho para cá, não quer dizer que eu não possa até estar aqui, mas quando eu olho para onde eu estou e vejo tudo que eu tenho e vou na gratidão, eu posso encontrar até caminhos para fazer outros passos. E aí o que eu acho muito importante é entender o que eu quero aqui. O que eu quero daqui. Porque eu não quero aqui, entendeu? Eu não quero estar aqui embaixo. O que eu quero, né? E eu não quero estar aqui embaixo. Então, quando eu tenho isso com lucidez, eu posso até sair da visão mágica, né? Uma visão mágica é de que se eu estiver lá, eu vou ser feliz. É lá que eu vou ser feliz, lá que é tudo perfeito. Porque essa é uma visão vendida em filmes, em novela, em propaganda. E se você troca de vida por um mês, né? A pessoa que tem um barco, eu brinco muito com os meus alunos, a pessoa que tem um barco, ela não navega 24 horas, né? Ela não fica no iate 24 horas, ela vai ter alguns momentos da vida dela. Daí eu capto aquele momento e eu acho que aquilo vai responder toda a minha felicidade. Mas se eu olhar para baixo e ver, nossa, mas isso aqui tá bem mais, né, duro, né? Também essa pessoa não está só na infelicidade. Então é legal a gente agradecer onde eu estou, porque daí eu posso ver por que eu vou fazer um passo assim. Qual é a minha motivação e quanto custa isso? Se está em equilíbrio também. Às vezes eu vou passar uma vida inteira correndo atrás mesmo, de algo que não vai chegar porque a motivação talvez não esteja adequada. Essa motivação na minha alma. Fala aí. Essa motivação que é o para quê, né? Para que eu quero. Muitas vezes eu não faço essa relação do que eu tenho, não faço essa observação diária, como a Carol falou, e aí e também eu não sei para que eu quero aquilo. Eu olhei tal coisa ali na vitrine, ou eu olhei tal coisa na casa de alguém, ou sei lá o que, eu quero aquilo. Mas para que eu quero aquilo? Eu tenho me feito muito essa pergunta. Se eu compro algo, se eu vejo algo, e hoje a gente é assediado praticamente o tempo inteiro com anúncios, né? Mas para que eu quero isso? Porque senão fica o desejo pelo desejo, e eu estou sempre pensando na falta, e eu não estou reconhecendo tudo aquilo que eu já tenho, e que aí entra o agradecimento, porque daí o agradecimento dá essa força, e para mim dá a força para eu exatamente me manter no meu foco, no meu propósito. Eu não preciso disso. Para que eu quero isso? Eu não tenho nem onde colocar. Por exemplo, né? Eu faço muito esse exercício assim, onde eu vou colocar isso? Porque se eu não tenho nem onde colocar, para que eu quero isso? Para que eu quero. Porque é diferente do porquê, tá? O porquê te leva a um tipo de resposta. O para quê te leva a outro tipo de resposta. Exatamente. E sempre na consciência, né? Porque é na consciência que eu faço a mudança. Eu quero ver se eu acho aqui. É engraçado, eu estava lendo isso aqui ontem. Se eu achar, eu vou mostrar para vocês. Porque muitas vezes eu estou... achei.
pelas minhas fases, são as fases do desenvolvimento humano. Não vai dar para ver, porque é bem cheio, né? Mas isso é do Steiner. O Steiner, ele é da antroposofia, né? Então, assim, a partir dos 35 anos, a gente entra numa fase chamada fase consciente, onde tem uma voz interna que fica incomodando, dizendo o que é que está errado comigo? Ou seja, é uma crise de autenticidade, porque até então eu estou repetindo um monte de coisa para pertencer, né? Eu estou querendo fazer parte dos grupos, né? E aí começa a vir, quem sou eu? Quais são meus valores? Que limites? O que eu aceito? O que eu não aceito? Então, começa uma fase de incomodação. A gente se incomoda com autocrítica mesmo, né? Querendo saber. E depois a gente vai entrando numas outras fases. 42 anos, por exemplo, é uma fase... Acho que a Carol está nessa fase, onde ela quer a verdade dela, onde ela quer realmente se sentir realizadora pelo que ela é. Onde é o meu espírito, como ele fala, né? Esse espírito que é o que anima esse corpo físico, porque se não tiver espírito, né, eu morro. Então, ele quer fazer presença, mas eu estou trazendo toda essa memória de tudo que eu quis fazer sem pensar. Porque eu queria ter o jeans da época da adolescência, porque eu queria ter o trabalho, que era o trabalho que ia pagar mais dinheiro, porque eu queria ter o status, porque eu vou casar, porque... É tanta coisa que eu não paro para pensar. E agora, olha que eu acho até assim cruel, sabe? Porque agora que é para eu estar relaxando é onde eu vou ralar. Porque daqui dos 35 para frente é consciência, consciência e consciência. Na tua fase, né, Cida, que é uma fase maravilhosa, eu já não tenho mais esse apego, eu tenho uma força interior que eu entendi essa passagem, né? A minha amiga Nancy falando, eu estou na fase do desapego material, mas quantas vezes a gente foi na lojinha, né, amiga? A gente sabe ir na lojinha comprar, entende? Está aí preenchendo algo. Na verdade, hoje a gente entende porque se fala mais disso. Porque às vezes a gente está preenchendo um vazio que nem sabemos de onde ele vem, né? E uma então, acho que identidade, né? essa relação que a Darlene sugeriu fazer, e que muitas pessoas não estavam aqui na live da semana passada, a gente pode reforçar, né? Para que as pessoas façam essa relação, e para que depois, sim, vire um automático, né? Vire um automático, entre aspas, porque às vezes a gente também esquece desse automático, mas mais automático a gente... Oi? Um hábito. Eu não diria automático, diria hábito, né? A gente vai adquirir um novo hábito a partir do momento que a gente decidir fazer algo por aquilo, né? Então, como até a Nancy falou, só vai mudar a vida quando tem consciência dos comportamentos. Então, a gente começa a fazer a lista e começa a anotar, e aí toma consciência daquele comportamento através até de uma revisita nessa lista, né? Isso. Então, essa lista eu acho super importante, como também aquilo que a gente deu 2 exercícios, até para quem não estava na live. Um era esse de anotar o dar e receber, e o outro, anotar o que tem para agradecer, e o outro era do dar e receber, se perceber, que também pode até ir para uma lista escrita também, que eu acho muito legal, né? Quais as relações, por exemplo, que eu estou dando mais do que eu recebo, né? Quais as relações que eu estou entregando mais ou entregando menos? É interessante fazer essa reflexão, porque é uma reflexão, para mim, pelo menos, super importante, de a gente perceber quais são os incômodos maiores que tem na nossa vida, né? Carol, o que você sugere agora para a gente ir para os finalmente aí, que como passa rápido, né? O que você sugere já passou de a tudo gente isso? falar um pouquinho? Voa o tempo. São 10h51. Então, a gente vai trazer uma próxima live no domingo que vem, né? Não, desculpa. Dia 6. Dia 6. É uma segunda-feira de maio. Isso, dia 6, uma segunda-feira, a gente vai trazer um novo convite. Então, aí dá para a gente ter um tempo maior também, para as pessoas que quiserem voltar para essa live no dia 6 com as anotações. A gente, né, também quer ficar aqui conversando entre a gente, mas aí, né, assim como a Nancy trouxe várias escritas aí para a gente, vamos ver quem que consegue interagir mais com a gente também, né?
E a intenção dessas lives que a gente está fazendo, é também mostrar um próximo conteúdo de aprofundamento, que é assim como lá no começo da live a gente falou, tudo que a gente aprendeu, a gente quer colocar para o outro também, né? E aí, colocando para o outro, a gente está nessa reflexão de libere o seu direito de prosperar, certo? Então, a gente está aí focalizando, né, um conteúdo para quem a gente imagina necessário, né? Quem é esse público que a gente está falando hoje? Né? São mulheres, principalmente, que têm aquelas dores em particular de alguns desafios financeiros, mas alguns desafios em relação à prosperidade em si, né? Como que fica isso para vocês na cabeça de vocês, colocar para outras mulheres o que é a prosperidade além do financeiro? Bom, para mim, olhar para essa vida de forma integral, né? Então, colocar como a gente falou, estamos focando mais em mulheres, mas os homens são bem-vindos, né? Sem a gente querer deixar ninguém de fora, né? Mas olhar principalmente porque a vida da mulher, ela tem muitas interatividades, ela interage com muitos públicos, né? Ela está no profissional, ela tem os filhos, daí ela tem um relacionamento familiar, conjugal, né? Com o marido, com o parceiro, com o namorado, namorido, não importa, né? Ela tem as amizades, né? A mulher, ela tem uma fortaleza nessa questão de ter amizades, de querer ter amizades, se relacionar, né? E ela tem uma autocobrança também muito grande, né? Em ser alguém de sucesso, né? E não faz tanto tempo assim que a mulher saiu de dentro de casa para ir buscar, né, a sua sustentabilidade, vamos dizer assim, financeira. E então temos muitas coisas a aprender, né? Muitas coisas a aprender e aprender juntas, porque eu vejo que também tem muitas questões que a gente nem sempre troca. A mulher é expert em falar, né? Falar, 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 falar. Mas será que a gente está compartilhando aquilo que nos faz crescer? Essa reflexão que eu deixaria para nós mulheres. Uhum. Maravilhoso. Eu tive uma oportunidade, quando eu dava aula em faculdade, eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho em que estávamos pessoas de 20 anos, pessoas de 30 anos, pessoas de 40 anos, pessoas de 50 anos e pessoas de 60 anos na mesma sala. E a atividade era, cada um ia dar uma dica, 3 dicas. Quem era de 20 ia passar 3 dicas para quem era de 30, e quem era de 30 ia passar 3 dicas para quem era de 20, do que entendia que era o melhor da vida. E nós fizemos isso para todas as fases, né? Eu estava na fase dos 30 naquela época. E eu vi a riqueza, né, de que cada fase tem. E aí, olhando para essa riqueza da vida, que são as fases da vida, e eu gosto muito de trabalhar com a fase da vida do Setênis, do Steiner, a gente pode perceber que em cada fase a prosperidade fala diferente. E aí eu preciso também observar como que eu posso usar essa prosperidade, seja para eu também montar algo para uma prosperidade futura, né? E eu me sentir também preparada para estar aqui, por exemplo, numa mudança de carreira, né? Onde eu não precise mais estar dentro de uma organização, porque talvez a minha alma não vai querer estar lá. Minha alma vai querer ajudar agora de outra forma. E como quando eu estou dentro de uma organização, como a minha alma pode contribuir profundamente para aquilo que eu tenho para doar, aquilo que eu tenho para trocar, né? Aqueles equilíbrios. E aí olhar para já sou mãe, não sou mãe, sou casada, não sou casada, estou descasada, sou vó, enfim. Eu acho que é bem isso, Cida. Eu olhar para tudo isso. E eu, particularmente, que sou bem emocional, né? Não imaginava que era, que eu usei muito do meu racional, mas eu era. Olhar para as minhas dores também, assim, sabe? Ai, porque dói quando eu passo de fase, porque dói, porque eu tive que largar aquela fase, porque me dói a saudade daquela época, e como que eu vou pôr... não é nem pôr coisa no lugar, porque não dá para pôr, não dá para substituir, mas como que eu vou cuidar disso, né? Amar essa fase minha que passou
e agora viver uma outra fase, que é diferente, né? Uhum, Eu uhum. penso que dessa forma. Perfeito. Então, mulheres, homens que ficaram aqui acompanhando a gente, né? Uma conversa muito deliciosa, como disse a Kerlaine ali, ó, amei a live, ficaria ouvindo vocês por muito mais tempo. Gratidão a todos os que estão aqui. A gente então vai deixar essa live gravada, né? Umas reflexões e convida vocês para no dia 6 estar conosco. A gente vai então fazer o seguinte: vamos deixar um link na nossa bio, tá? Aqui do Instagram de cada uma de nós. Esse link para vocês acessarem um grupo de interesse só para a gente avisar vocês da próxima live, assim também como do conteúdo que a gente vai ter. E aí a gente vai botar umas pílulas lá, né, de reflexões para vocês. Então, a gente vai deixar o link no final dessa live, a gente bota o link lá nas nossas bios, e aí vocês entrem nesse grupo para irem recebendo esse conteúdo e o aviso, tá? Até o dia 6 de maio, que aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Libere Seu Direito de Prosperar, tá bom? Então, muito E obrigada. também vai ficar gravado aqui nessa live, né, para o pessoal que entrou por último aí, e também divulgar para os seus amigos o conteúdo Isso dessa aí, a live. minha amiga está ficando marqueteira. Isso, passar os aviãozinhos, né? Copiar os links, é isso mesmo, né? E eu acho que é muito válido, gente, porque se a gente estiver bem com a gente, na nossa experiência de tudo que somos mulher, homens também com as suas fases, a gente precisa ouvir os homens também, porque eles têm fases também, como nós que tem a fase ápice do trabalho, tem outras fases, tem a fase pai, enfim, tem todas as fases. A gente vai ficar seres humanos prósperos e abundantes, que é o que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Com muito amor, né? Então, acho que muita gente vai se despertar. Vou ficar bem feliz de receber esse grupo aí do WhatsApp, da gente poder fazer duas trocas. Obrigada pela mediação, viu, Carol? Obrigada, Cida, pela tua presença no meu domingo. Vocês duas. Gratidão, gratidão, amigas, a gratidão a todos que estiveram aqui participando, né? E a gente espera vocês lá por esse link que a Carol colocou e também lá no dia 6, para a gente falar um pouco mais e aprofundar bem mais o assunto, que esse assunto não se esgotará jamais, mas pelo menos a gente vai aprofundando para aprender, né? Vocês Isso podem aí. colocar perguntas lá. Eu sou que adora responder perguntas. Coloquem perguntas lá no grupo, que daí a gente já vai pensando em boas respostas para ajudar vocês também. Amados, gratidão por compartilharem esse espaço do domingo com a gente, viu? Foi muito gostoso estar com vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Beijo, tchau, Tchau, pessoal. ótimo domingo para vocês. No domingo. Tchau, tchau. Tchau.